E aí, tudo bom? Uma das coisas que tem que estar muito bem claro na sua cabeça para aqueles que são pais, para aqueles que são avós e cuidam dos netos, ou dos netos filhos, ou para aqueles que vão ser pai um dia ou mãe. Isso tem que ser muito claro. Eu vou contar um óbvio, mas o óbvio às vezes tem que ser dito. Criança não é um adulto, isso é fato. Não é um adulto. Não tem como você querer agir, organizar, trazer conceitos, trazer normas de forma como você estivesse lidando com um adulto. Tá, isso aí você já percebeu. Como que você vai agir com uma criança? Primeiro, eu só vou te falar quais os conceitos que eu estou trazendo aqui, para você saber que não é algo aleatório. Então, tanto no princípio da cognição de Piaget, quanto no ato motor do simbolismo de Vygotsky, ou o ato motor e o ato mental de Avalon, a gente chama da psicogenética do estudo das crianças, mas saiba que de lá vem. Então, o jogo de brinquedo de crianças até 6, 7, 8 anos de idade, eles têm que ser colocados em 4 níveis. Um nível tem que permear todos, é o ato simbólico. Simbolismo, a fantasia, o conto, a brincadeira. Você coloca mais normas sérias num ato de brincar, dentro de um simbolismo. Então você conta uma história, há um reino que você quer invadir, há uma casa que ele está gerenciando, há uma fazenda que vai comprar cavalos. Tem que ter a fantasia, certo? Com a fantasia, você coloca o funcionamento. Dentro do funcionamento, você vai pôr literalmente o ato do movimento corporal. É a cinética. Isso, para o cérebro da criança, ele vai se organizando dentro do ato do movimento, atrelado à fantasia, e dentro desses dois ele vai construindo. Então, por exemplo, você constrói tijolinhos pequenos, um castelo, um muro, uma casa. Nisso você vai colocando junto ali normas, éticas, valores. Se você quiser brigar com uma criança, você está com um problema, meu amigo. Você tem que entender que o cérebro de uma criança lida com a realidade de uma outra forma, porque ele ainda é uma criança. E como tal, ele exige o simbolismo, ele exige o jogo de regras, ele exige a construção do objeto, ele exige a construção dentro de um jogo dramático. É tipo um teatro. O teatro, o dramático, permeado pelo simbolismo, é o que comanda o raciocínio de uma criança majoritariamente até 6, 7 anos de idade. Esse jogo do simbolismo, ele vai sobrepondo estágios de cognição, ou estágio, nós chamamos de estágio sensório-motor. E isso, colocando isso ferrenhamente na leveza, na brincadeira, no simbolismo, você coloca coisas concretas para ele começar a permear a realidade. Tem algumas alterações, nós chamamos de doenças disruptivas. Já ouviu falar várias vezes de transtorno opositor desafiante, dizendo que é um transtorno disruptivo. Mas o que ele corta? Que disrupção é essa? É a perda da noção do real, do concreto, do dramático e do simbolismo. Se ele fragmenta, ele não consegue incutir na criança normas, regras. Eles ficam completamente caóticos. Então esse jogo simbólico, permeado com um jogo de regras, gradativamente, dentro de um jogo dramático ou sociodramático, você vai criando, você vai inoculando mini-regras. Essas mini-regras é o que ele vai absorver. Alguns diriam, o Piaget é o jogo corporal. Alguns diriam, um jogo de lutas. Porque é uma brincadeira que simula um jogo, uma luta real, permeado por mini-regras,
Isso a criança vai absorvendo lentamente. Então, o óbvio, não trate uma criança como adulto. Isso é loucura. Isso é a burrice na sua enésima potência. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu compreendo que hoje o tempo se tornou escasso. A mãe, o pai, tá difícil. Mas com pouco tempo que você tem, você consegue, criando isso 1 hora, meia hora, 40 minutos, todo dia, você vai inoculando as regras, as normas, princípios. Eu quero já apresentar uma visão mais transcendental, divina. Vai, ótimo. Dentro do jogo dramático, dentro de uma brincadeira, você vai colocando as mini-regras. Então, essa sequência do desenvolvimento do brincar da criança, ele não é um bem brincar, é uma forma educacional. Onde é que você coloca, na prática, o que é próprio da criança, o simbolismo, e o simbolismo é o que vai remeter ao mais elevado. Veja que o terreno está fértil. Você só perde se você não levantar nada, se você não se avançar, se você não mudar. Ou se você deixar a criança sua ali com a televisão. E a televisão faz isso já com maestria. Ela põe desenhos, ela mexe com simbólico. Ela põe a construção, ela põe cidadezinha, carros, brincadeiras. Ela põe o sociodramático, ela põe conflitos mínimos, mas ela põe. E lá ela vai pôr a regra que ela quer. Você quer deixar? Não acho sábio. Então nós vamos continuar passando esse conhecimento, esse jogo de regras que vai literalmente fundamentar o que Aristóteles falava, né? Quer que eu te entregue um soldado, um homem, pronto, me entregue ele até os 7 anos de idade. Dos 7 anos eu educo, depois dos 7 anos eu te entrego. Ele sabia, ele percebia, Platão também percebia, e Sócrates também percebia. Os epicuristas, os essênicos, todo mundo sabe que a essência está ali. Então vamos junto e até a próxima. Um abraço.